Paz do Senhor, adolescentes, tudo bom? Essa é a nossa lição de número 10, que tem como título O Preço da Fidelidade. Eu acredito que talvez fosse um pouco mais apropriado falar sobre a recompensa da fidelidade. Mas enfim, o preço da fidelidade, esse é o tema da lição, que tem como base Apocalipse capítulo 3, versículo do 7 ao 13. É um texto longo, mas eu vou ler que é para nós entendermos bem. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, nós temos visto as cartas do Apocalipse que Deus endereçou a cada uma das igrejas, Éfeso, Sardes e as outras que nós já estudamos. Só isso, só o fato de Deus, de Jesus Cristo ter endereçado algo para essas igrejas, isso a gente já entende como uma bênção, como uma misericórdia, como a vontade de Deus em fazer com que essas igrejas mudem. No caso de Filadélfia, há uma diferença a mais, uma particularidade a mais para aquilo que é bom, que não há uma repreensão da postura da igreja, não está falando, não tem uma situação em que eles precisam mudar, uma correção de rumo, algo que eles estejam fazendo de errado. Não, mas é uma carta que Deus, que Jesus Cristo, ele começa dizendo que conhece as obras e que uma coisa importante nesse versículo, nesse texto, é que ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, e tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Se nós pegarmos esse versículo, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, e colocássemos 10 pregadores para falar sobre este tema, cada um teria uma palavra diferente, uma forma diferente de entender essa questão de, tendo pouca força, guardar-se a minha palavra. Mas com base naquilo que eu vi em um livro, parafraseando para vocês, a igreja de Filadélfia, comparado a nós, só para nós entendermos, eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham essa quantidade enorme de livro como nós temos. Se formos comparar com as igrejas da época, de repente eles não tinham mais o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou qualquer um dos apóstolos nessa época. Então, de repente, o que faltava neles era um pouco mais do conhecimento, um pouco mais do que nós temos hoje, nós que somos pentecostais. De repente eles tinham algumas faltas, não falhas, falta de algumas coisas que os completassem um pouco mais. Mas mesmo diante disso, eles não negavam o nome do Senhor.
aquilo que eles tinham era suficiente para eles saberem em quem eles estavam crendo. Se nós formos comparar o que aconteceu com Pedro, ali naquele momento que ele estava andando, que ele andou por cima das águas, que ele de longe, que já era a quarta vigília, mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, Pedro olhou no meio ali das nuvens, naquela escuridão, e viu um vulto, que eles chamaram de fantasma. Mas aquele vulto falou para eles, olha, não, eu sou Jesus. Pedro, ele não cria naquilo que ele estava vendo. Ele não estava crendo naquilo que ele tinha naquela hora. Ele estava crendo no que Jesus podia fazer, em Jesus. Não naquilo que ele estava vendo, porque ele não entendeu o que era Jesus. Então ele disse, olha, se você é Jesus, então faça com que eu vá até você por cima das águas, porque eu sei que Jesus Cristo, ele pode me fazer andar por cima das águas. E ele andou. Por mais que depois ele tenha afundado por causa das ondas, mas ele cria em Jesus Cristo. Ele não estava crendo nas circunstâncias, no que estava envolvendo ele naquele momento. Ele cria em Jesus. E a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, eles não criam naquilo que estava ao lado deles, como a Bíblia mesmo fala, que daqueles que se dizem judeus e não são, daquela perseguição que eles sofriam naquele momento. Tendo pouca força, eles guardaram a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma infinidade de instrumento que nós podemos usar ao nosso favor hoje. Nós temos Bíblias, nós temos literaturas cristãs, nós temos um pastor tão próximo que mesmo estando longe a gente pode mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, ligar e a gente é atendido, e nós somos atendidos. Então hoje existe uma grande facilidade que muitas vezes a gente não usa para o nosso bem. Tá? Há uma diferença enorme da nossa realidade de hoje com a realidade de Esmirna. Para aqueles que usam essa diferença para o bem, está aí, recebendo elogios do Senhor. Mas para aqueles que usam essa diferença para ocupar o seu tempo com aquilo que não agrada a Deus, então de repente a gente tem que ter um puxão de orelha diferente do Senhor, assim como Deus fez nas outras cartas, tá? Que a princípio nós possamos nos identificar com a igreja de Filadélfia, tá? E eu falo isso porque nesses dias de quarentena é difícil a gente ficar em casa, é difícil a gente falar que vai fazer, é como se fosse fazer uma academia, né? Amanhã eu começo a correr, amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu começo a batalhar, a buscar algo diferente. Mas o amanhã não nos pertence, o que nos pertence é hoje. E se nós não tomarmos uma atitude de crer na palavra do Senhor e termos uma vida digna de elogios, então a gente precisa ter uma mudança na presença do Senhor. E essa era uma igreja que eles estavam lá. Eu sei as tuas obras, eu sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Não precisamos de muita força, para dizer a verdade não dá para, talvez até dê para dimensionar, né, o tamanho da força que nós precisamos ter. Né? Jesus Cristo nos deu mais ou menos uma ideia do tamanho daquilo que nós precisamos ter para obtermos algo do Senhor. Ele fala que a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, algo tão pequeno. Se nós tivermos um pontinho de fé, um pontinho de força de vontade, pode ter certeza que nós vamos mudar, que a nossa vida será transformada e a vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí a palavra diz assim, olha, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que não vem tentação nenhuma
Não vem tentação maior do que aquela que nós possamos suportar, e com a tentação vem também o escape. Tá? Todos nós, todos, diante de nós, tem uma porta aberta que o Senhor abriu para nós. Talvez as pessoas possam entender que essa porta, uma porta é grande, outra é pequena, mas o importante é nós sabermos que existe uma porta aberta, que o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta, um escape para todas as coisas, em qualquer situação, existe uma porta aberta. A dificuldade, muitas vezes, é que nós não temos uma comunhão com Deus. A verdade é que muitas vezes nós não temos uma visão espiritual melhorada. E nós não conseguimos enxergar essa porta. E a gente vive batendo a cara na parede. Vive batendo de frente com a porta, às vezes fechada. Então, nós precisamos sim entender aqui a recompensa, o preço da fidelidade. O preço da fidelidade é uma vida dedicada, crendo não naquilo que nós vemos. Principalmente nessa época de pandemia, nós não podemos ver para crer. Nós cremos e nós veremos a glória do Senhor. Ele sabe a nossa força, sabe que é pouca ou sabe que é muita, mas Ele sabe que nós não vamos negar o nome dEle e vamos buscar a presença do Senhor. Tá? Uma coisa importante, né, nessa questão é que as obras dele são elogiadas pelo Senhor. Filadélfia, ela ficava havia a estrada ali que ligava Éfeso a uma outra, acho que é Esmirna, e Filadélfia ficava no caminho. Então era um ponto estratégico ali para a igreja, principalmente, para evangelizar aqueles vários povos diferentes, de diferentes culturas que passavam ali por Filadélfia, e eles aproveitavam aquela situação para evangelizar. Então essa era a obra de amor, obra de vontade. Criam no Senhor Jesus Cristo de verdade. Tá? E aí o Senhor ele fala que faria deles coluna no templo. Isso pode ser referência ao fato de que Esmirna, Filadélfia, havia sido destruída por terremotos. E muitas pessoas naquela época não viviam na cidade, mas sim ao derredor ali em tendas, porque justamente tinham medo de desabamentos, porque as construções eram muito rachadas justamente por causa dos terremotos. Então quando ele fala, farei coluna no templo do meu Deus, firmeza, quer dizer para eles lembrarem do que aconteceu com a cidade e que a destruição que aconteceu em Filadélfia não aconteceria com o povo que buscam ao Senhor. Amém? Então que nós possamos crer nesse tempo de pandemia difícil, muito difícil mesmo. Tá? Esses dias eu até confesso uma situação que eu conversei com a minha esposa, que quando começou essa pandemia, nós, e aí teve o primeiro culto online, nós sentamos no sofá, eu, minha esposa, minhas filhas. Eu lembro até que no primeiro dia o pastor falou, olha, se vocês puderem dobrar os joelhos, e nós dobramos o joelho. E conforme o tempo foi passando, uns dias atrás nós estávamos assistindo o culto e nós percebemos que foi bem na hora que nós estávamos tomando café, já não estávamos mais sentados ali, diante da televisão, assistindo, mas sim tomando café aqui, enquanto estávamos passando margarina no pão, o culto acontecendo. Pessoal, nós precisamos nos esforçar, ser firmes e constantes. Quando a Bíblia fala ser firme e constante, quer dizer, olha, ponha um ritmo e mantenha esse ritmo e vai aumentando conforme as suas forças, vai aumentando. Não podemos nos acostumar com o que está acontecendo, não podemos nos conformar. Ah, eu estou empregado, mas tem milhares aí ficando desempregados, eu estou tranquilo. Não, nós não estamos tranquilos. Todos nós
que eu posso estar empregado hoje, mas como vai ser o futuro das minhas filhas? Será que vai ter emprego? Mas eu sou cristão, sou isso, sou aquilo outro, sou dizimista. Pessoal, nós estamos no mundo e precisamos orar pela nossa autoridade, ou orar pelo presidente, orar pelos deputados, pedir para Deus abençoar, pedir para Deus tirar, qualquer coisa. Mas precisamos ser firmes e constantes na presença do Senhor e não deixando de maneira alguma deixar de estudar, deixar de buscar emprego, buscar de ensinar nossos filhos espiritualmente e também nas matérias seculares. Precisamos ajudar uns aos outros, precisamos praticar o amor, assim como a igreja de Filadélfia praticava. Eles criam, não tinham muita força, talvez faltava, não é falhas, faltava algo mais neles. E é isso que esta carta vem falando: olha, eu sei as suas obras, sei que vocês estão fracos, mas não negaste o meu nome. Nesse momento difícil, que nós possamos ter obras na presença do Senhor, ser firme e constante. Podemos crer nessa porta aberta, que mesmo nessa pandemia que tirou milhares de vidas, milhões de vidas, tem tirado milhares, ainda não chegou nos milhões, e que nem chega, em nome de Jesus, que tirou milhares de vidas de irmãos nossos, cristãos, na presença do Senhor. Não podemos olhar simplesmente para nós, ficarmos no nosso mundinho e olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu estou salvo e está bom. Não, não está bom. Bom é nós fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que nós fiquemos dentro de casa trancados. A vontade de Deus não é que nós sejamos cristãos introvertidos. Não, mas que nós possamos sim, com muita, com pouca, mas na força do Senhor, fazer a sua vontade e sermos colunas no templo do nosso Deus e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Que o Senhor possa falar em nossos corações e que nós possamos fazer parte, tá? Muito legal, não sei se vocês ainda são adolescentes, mas se já participaram de algum campeonato na escola, alguma coisa, é muito legal você olhar e falar: não, eu fiz parte neste momento, eu estava lá. Que nós possamos chegar lá no céu, não passar como que pelo fogo, mas passarmos aprovados na presença de Deus e olharmos para trás, quer seja no céu ou quer seja na nossa velhice, olhar para trás e não nos ensoberbecer, mas sim nos alegrar e dizer: não, eu fiz parte daquele movimento, eu fiz parte de algo que mudou a história de alguém, da vida de alguém, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas obras, pois essa é a promessa de Deus, que nós vamos sim morar com Ele no céu. Nós somos filhos de Deus, nossa morada é lá, não aqui. Aqui é só passageiro. Uma pessoa que vive aí 80 anos, 90, 100 anos, o que é isso diante de uma eternidade na presença do Senhor? Amém? Guarde essa palavra, não se conforme não em ficar cantando na hora de lavar louça. Não, cante lavando louça, estude a palavra de Deus, veja o seu vizinho, coloque máscara lá, coloque a sua máscara e converse com ele, fale da palavra do Senhor, tá? E depois passe álcool gel, porque isso não é falta de fé não, tá? Falta de fé é não pregar a palavra do Senhor, falta de amor. Amém? Que nós possamos ser como a igreja de Filadélfia, que tendo muita força ou pouca força, não negou o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.